Shalom, irmãos. Em tempos de angústia, vamos falar de esperança. Conforme prometido, estou gravando então o estudo que eu fiz sobre cremação. Eu quero explicar para vocês o porquê justamente este assunto, veio à tona para que eu possa ter me dedicado a esse estudo. Primeiramente que já era na verdade, depois que eu me converti, se tornou uma dúvida, porque quando eu ainda era uma pessoa aí do mundo, como a gente costuma dizer, uma pessoa que não tem conhecimento das Sagradas Escrituras, eu dizia que eu queria ser cremada. Por quê? Não sei, Nem eu sei por que eu pedia isso, Mas enfim, hoje, sendo uma pessoa aí que tem conhecimento das Sagradas Escrituras, eu não quero e já falei para meus filhos que eu não quero ser cremada de forma alguma. Quero ir para o pó do qual eu vim, mas enfim, continuando, para dizer o porquê do motivo de eu fazer esse estudo. O mês passado faleceu uma pessoa que era muito amiga minha, uma senhora, uma pessoa muito temente a Deus, uma pessoa assim, eu não conheci uma pessoa que nem ela. O nome dela era Alice. Ela era uma pessoa que ela transpirava amor, sabe? Uma pessoa assim, que ela não vivia a própria vida, ela vivia a vida dos outros para ajudar, para auxiliar. Nunca eu cheguei na casa dela, vi ela triste ou amargurada, não, sempre com um sorriso no rosto, sempre tendo uma palavra de consolo, de alento pra gente. Então, uma pessoa assim, maravilhosa. Quando foi no Covid, a gente já não estava tão junto, Passamos um tempo um pouco afastadas, mas eu soube que o marido dela pegou o Covid e veio a falecer, um homem novo aí, uns 60 ou 70 anos, enfim. E ele foi cremado. Quando foi depois disso, eles não tinham filhos, enfim, ela acabou adoecendo porque ela ficou bastante mexida, tocada, entristecida com o falecimento do marido, e ela acabou tendo câncer, um câncer no reto, no intestino grosso. E esse câncer, a gente sabe que é uma coisa muito difícil, ele acabou evoluindo e levou ela a óbito. Eu fui no velório, e qual não foi a minha surpresa que eu soube que ela seria cremada. Isso me deixou muito agoniada, me deixou muito apreensiva. E ela tinha uma outra amiga que era espírita, inclusive ela sempre, ela estava trabalhando em cima dessa amiga. E dela disse, ela vai ser cremada e tal. E eu disse, mas isso nunca seria a vontade dela. Nunca, jamais ela faria isso. Aí eu fiquei pensando, mas o marido foi cremado. Então ficou uma confusão na minha cabeça, Será que ela pediu para ser cremada também? Não sei. Mas daí surgiu essa questão, da cremação e eu achei por bem ir mais a fundo nas Sagradas Escrituras para mostrar para vocês, à luz da Bíblia, das Sagradas Escrituras, o que ela nos informa a respeito disso. Ela é o nosso manual de instruções, E é nela que a gente vive e se baseia. Então eu fiz esse estudo aqui, digitei, para ficar mais fácil, porque é muito conteúdo. Mas antes de adentrarmos especificamente no estudo, eu quero mostrar no Google a pesquisa que eu fiz, tá? Eu vou mostrar para vocês. Então, eu digitei no Google, é permitido a cremação pela Bíblia, E as respostas são as seguintes, olha, primeira resposta. A Bíblia não aborda diretamente o tema cremação.
O Velho Testamento não proíbe que um corpo humano seja queimado. Também não aplica maldição ou julgamento a uma pessoa cremada. Até há citações de ossos humanos sendo queimados. Esse é um blog provavelmente católico, tá? Aqui, 12 perguntas sobre cremação, o que a Bíblia diz sobre cremação. No início a gente já vê ali, não traz nenhuma orientação específica. Aqui, respostas bíblicas. O que a Bíblia diz sobre cremação? Posso ser cremado? Sim, a Bíblia não tem mandamento sobre enterrar ou cremar. Interessante como o povo estuda a Bíblia, né? Outro aqui. O que a Bíblia ensina sobre a cremação? A Bíblia, na verdade, não se dirige especificamente ao assunto de cremação. E assim vai, tá? É unânime as respostas aqui. Outro aqui, respostas bíblicas. Um cristão pode ser cremado? A Bíblia não tem nenhum mandamento que obriga ao enterro, nem que proíbe a cremação, tá? Então, eles são unânimes em dizer que a Bíblia não tem nenhum mandamento específico para que a pessoa não seja cremada. Interessante que mesmo quando a Bíblia tem um mandamento específico, eles não seguem, né? Que é o caso do Shabat. Hoje quem é que guarda o Shabat? E é o 4º mandamento, né? 6 dias trabalharás, o 7º dia é o Shabat. Então, é contraditório aqui. Então, vamos voltar lá para o estudo. Cremação. O que temos de instruções a respeito de cremação nas Sagradas Escrituras? Então, eu já coloquei aqui, né? Segundo unanimidade nos sites cristãos, não temos nenhum ordenamento específico a respeito de cremação. É sobre isso que iremos provar que sim, as Sagradas Escrituras proíbem a cremação, salvo casos de transgressões graves à Torá. Antes de analisarmos textos das Sagradas Escrituras, vamos entender o que é cremação e quais religiões são adeptas e quais não são. Então, um conceito de cremação. Cremação é uma técnica funerária que visa reduzir um corpo a cinzas através da queima do cadáver. O método comum no mundo ocidental é a cremação do cadáver em fornos, crematórios desenvolvidos para esse fim. A cremação pode ser um funeral ou um rito pós-funeral, e é uma alternativa que oferece menos riscos ambientais que o sepultamento do corpo em covas. Fonte Wikipédia. É interessante que, nesta queima, conforme esta imagem aqui, o caixão vai junto, tá? Então, vai ficar as cinzas do cadáver com as cinzas do caixão, tudo misturado. Depois eles dizem que separam. Eu não sei como é feita essa separação, não. Eu não acredito que consigam, tá? Então, quais religiões que aceitam e praticam a cremação? O hinduísmo. Primeiro eu botei um pequeno conceito de cada um, tá? O hinduísmo é uma das religiões mais antigas do mundo. A crença hindu surgiu das tradições védicas da Índia e está baseada no politeísmo, ou seja, eles adoram mais de um deus. Na reencarnação, eles acreditam e na lei do karma. O hinduísmo é uma antiga tradição religiosa que se originou na Índia, caracterizada pela diversidade de crenças e práticas espirituais. A cremação é a prática funerária mais comum no hinduísmo. Acredita-se que a cremação libere a alma do ciclo de reencarnação. O fogo é considerado purificador e a cremação é vista como uma maneira de libertar a alma do corpo físico. Só uma coisa que me veio em mente agora, nas Sagradas Escrituras o fogo ele é para duas coisas. Ou ele é purificador para os santos, tá? Então os santos passam por um fogo purificador e os ímpios passam pelo fogo destruidor, tá? Então, os santos, nós passamos por provas, né? A palavra diz, no mundo tereis aflições. Nós passamos por provas para nos provar neste fogo purificador. Obviamente que não é um fogo mesmo, né? Real, mas é um fogo de provas para nos provar, tá? Então, esse fogo purificador e o destruidor, né? Que nós sabemos que os ímpios
né, que não se arrependerem. Na verdade, eu já expliquei aqui, tem dois ímpios. Os ímpios, semente da serpente, que são irreconciliáveis, não se arrependem. Para esses o fogo, né, já está preparado. E o ímpio, aquele que é o descrente, o ateu, aquele que é politeísta. Então, para esse, se ele não se arrepender, o fogo destruidor também está preparado, tá? Continuando então, o budismo. O budismo é uma doutrina espiritual e filosófica criada pelo indiano Siddhartha Gautama, o Buda, que considera o poder da reencarnação humana, de animais e das plantas, e acredita que as escolhas para se chegar à libertação dos sofrimentos estão no autoconhecimento. Então, o budismo exclui totalmente, né, por exemplo, Deus, né? Ele acha que tudo você tem um crescimento por si próprio, né? Então seria o antropocentrismo. A aceitação da cremação no budismo varia de acordo com as tradições culturais. Em algumas formas do budismo, a cremação é preferida, enquanto em outras o enterro pode ser mais comum. No geral, o foco é mais na mente e na alma do que no corpo físico. Então, a cremação pode ser vista como uma maneira de transcender o corpo. O luterianismo. O luterianismo tem como base a crença de que os fiéis são justificados pela fé, ou seja, a salvação é garantida àqueles que creem na palavra de Deus. Considera-se que o luterianismo surgiu no momento que Lutero supostamente pregou o documento chamado 95 Teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. Os luteranos geralmente aceitam a cremação como uma opção de disposição final dos restos mortais. A posição da igreja luterana em relação à cremação pode variar entre as diferentes denominações e até mesmo entre as congregações individuais. No entanto, muitas igrejas luteranas permitem a cremação e não têm objeções teológicas significativas a essa prática. Os luteranos, assim como muitas outras denominações cristãs, tendem a enfatizar que o modo de disposição final dos restos mortais não é uma questão central de fé, mas sim uma questão prática e pessoal, desde que a cremação seja realizada com respeito e reverência pelos restos mortais do falecido. Muitos luteranos consideram uma opção viável e aceitável. No entanto, como mencionado anteriormente, as crenças e práticas podem variar entre diferentes congregações e até mesmo entre indivíduos dentro da tradição luterana. Alguns podem preferir o enterro tradicional por razões pessoais ou culturais, enquanto outros podem optar pela cremação por sua praticidade, custo ou outras considerações. O metodismo. O metodismo foi um movimento de avivamento espiritual cristão ocorrido na Inglaterra do século XVIII, que deu origem à Igreja Metodista em 1739 e enfatizou a relação íntima do indivíduo com Deus, iniciando-se com uma conversão pessoal e seguindo uma vida de ética e moral cristã. Segue a mesma visão do luterianismo, então, com relação à cremação. O umbandismo é uma religião brasileira que sintetiza vários elementos das religiões africanas e cristãs, porém sem ser definida por eles. Formada no início do século XX, no sudeste do Brasil, a partir da síntese com movimentos religiosos como o candomblé, o catolicismo e o espiritismo, ele segue o entendimento dos kardecistas. Kardecismo. Kardecista é uma doutrina religiosa de cunho filosófico e científico. Sua principal crença gira em torno da constante evolução espiritual do ser humano através das reencarnações. A cremação na visão espírita é bem aceita. É preciso, entretanto, respeitar as primeiras 72 horas da morte antes de cremar o corpo. Segundo a religião, esse é o tempo que o espírito leva para se desvincular do corpo material. Catolicismo. A Igreja Católica aceita a cremação, desde que seja feita com respeito pelos restos mortais do falecido, em conformidade com as diretrizes da Igreja. No passado, veja bem isso aqui que eu coloquei em negrito, tá? A cremação era desencorajada pela Igreja Católica devido a preocupações teológicas sobre a ressurreição do corpo. No entanto, em 1963, o Papa Paulo VI emitiu uma declaração oficial permitindo a cremação sob certas condições. As diretrizes da Igreja Católica estipulam que a cremação não deve ser escolhida por razões contrárias à fé cristã, como negar a ressurreição dos mortos.
Além disso, as cinzas cremadas devem ser tratadas com o mesmo respeito e dignidade que os restos mortais de um corpo inteiro. As cinzas devem ser colocadas em um local sagrado, como um cemitério ou uma igreja, e não devem ser dispersas, divididas entre várias pessoas ou mantidas em casa como lembranças. É importante observar que, embora a Igreja Católica agora aceite a cremação, a preferência é dada ao enterro do corpo inteiro como uma expressão mais completa da fé na ressurreição dos mortos. No entanto, a cremação é considerada uma opção válida e cada vez mais comum entre os católicos, desde que seja com respeito e em conformidade com as diretrizes da Igreja. Religiões que não aceitam a cremação. O islamismo. O islamismo é uma religião abraâmica monoteísta centrada no Alcorão e nos ensinamentos de Maomé. Seus crentes são chamados muçulmanos e totalizam aproximadamente 1,9 bilhão de pessoas em todo o mundo, o que faz deles a segunda maior população religiosa do mundo, depois dos cristãos. Fonte Wikipédia. A cremação não é aceita dentro do Islã tradicional. De acordo com a tradição islâmica, o corpo de um falecido deve ser enterrado o mais rápido possível após a morte, preferencialmente dentro de 24 horas. A cremação é considerada uma violação do respeito devido ao corpo humano, que é visto como uma criação de Alá e deve ser tratado com dignidade e reverência. Além disso, o Alcorão e as tradições do profeta Muhammad Hadith enfatizam o enterro como a prática padrão para a disposição dos restos mortais. Os muçulmanos acreditam que a terra purifica o corpo e que o corpo físico será ressuscitado no dia do juízo final. Portanto, a cremação é considerada incompatível com essas crenças. Devido a essas crenças religiosas, a vasta maioria dos muçulmanos opta pelo enterro tradicional de seus entes queridos. O judaísmo. No judaísmo tradicional, a cremação não é uma prática aceita. A tradição judaica enfatiza o enterro como forma preferida de dispor do corpo após a morte. No judaísmo, o corpo é considerado sagrado porque foi criado à imagem de Deus. Portanto, é tratado com grande respeito mesmo após a morte. A cremação é vista como uma forma de destruição do corpo, o que vai contra essa noção de respeito. Candomblé. O candomblé é uma religião monoteísta que acredita na existência da alma e na vida após a morte. A palavra candomblé significa dança ou dança com atabaques e cultua os orixás, normalmente reverenciados por meio de danças, cantos e oferendas. No candomblé, a questão da cremação é complexa e pode variar dependendo da linha específica da nação e das tradições de cada terreiro. Tradicionalmente, o candomblé valoriza rituais específicos para os mortos, que geralmente envolvem o sepultamento em vez da cremação. A prática da cremação em algumas nações. Os egípcios. Os antigos egípcios não cremavam os corpos. Em vez disso, eles praticaram a mumificação, um processo complexo e elaborado destinado à preservação dos corpos para a vida após a morte. A mumificação era uma parte central da cultura funerária egípcia e foi profundamente enraizada em suas crenças religiosas sobre a imortalidade e a vida após a morte. Razões para a mumificação. Primeira razão: crença na vida após a morte. Os profetas defenderam que a preservação do corpo era essencial para a vida após a morte. O corpo precisa ser reconhecível para que o Ba, um aspecto da alma, pudesse retornar a ele. Rituais e tradições. A mumificação envolve vários rituais religiosos que eram considerados essenciais para garantir a passagem segura e bem-sucedida para a vida após a morte. Esses rituais incluíam a remoção de órgãos internos, o uso de natrão, um tipo de sal, para desidratar o corpo e o envolvimento do corpo em bandagens de linho. Preservação da identidade. Para a identidade dos antigos egípcios, a pessoa estava intrinsecamente ligada ao corpo físico. A preservação do corpo ajudava a manter essa identidade intacta para a eternidade. Estrutura social e econômica. O processo de mumificação era caro e complexo, geralmente reservado para a elite e os ricos. Os faraós, nobres e altos funcionários eram os principais beneficiários da mumificação, embora versões menos elaboradas fossem acessíveis para pessoas de status mais baixos. Os gregos. Os gregos escolhiam a cremação como uma forma de homenagem honrosa e afetiva aos falecidos. Destinava essa maneira de despedida para soldados de guerra e pessoas da nobreza.
Os romanos, por volta de 1000 a.C., os romanos tomaram conhecimento da cremação, através dos gregos, né? Passaram a fazer a mesma, motivados pelo mesmo sentimento, tornando um costume. No Brasil, essa opção surgiu por volta de 1974, em São Paulo, no crematório de Vila Alpina, o primeiro da América Latina. Estatísticas da cremação: Brasil 5%, Estados Unidos 37%, Austrália 50%, Inglaterra 80%, Japão 99,9%. Por interpretação, podemos concluir que as religiões que acreditam na reencarnação, elas praticam a cremação. E as religiões que acreditam na ressurreição dos mortos não aceitam a prática da cremação. Na quase totalidade das pesquisas, que realizei em sites cristãos, todos são unânimes em dizer que não há base bíblica para que não se realize a cremação. Infelizmente, não há base bíblica para aqueles que não leem a Bíblia. Simples assim. Então, vamos ao embasamento bíblico. Gênesis 3,19. Com o suor de teu rosto comerás teu pão, até que retornes ao solo, pois dele foste tirado, pois tu és pó, e ao pó tornarás. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis que sois um templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá, pois o templo de Deus é santo e esse templo sois vós. Né? Então tem muita gente que ainda acha que templo são palácios, são construções de pedra, né? Não, nós somos templo, nós somos habitação da Ruach HaKodesh. E este versículo de 1 Coríntios, ele é claro, né? Em dizer que quem destruir este templo, né, será destruído. Deus o destruirá. O apóstolo Paulo nos ensina que nós somos o templo da habitação da Ruach HaKodesh. A título de curiosidade e de analogia, quero mostrar para vocês que os 2 templos de Jerusalém foram destruídos pelo fogo. 2 Reis 25, 8, 9. No 5º mês, no dia 7, era o 19º ano de Nabucodonosor, rei de Babilônia. Nabuzardã, comandante da guarda, oficial do rei de Babilônia, fez sua entrada em Jerusalém, incendiou o templo de Yahweh, o palácio real e todas as casas de Jerusalém. As tropas romanas do general Tito tomam a cidade de Jerusalém em 8 de setembro de 70. O templo é incendiado e os habitantes são deportados como escravos. O templo, construído por Salomão em 970 a.C. e reconstruído por Herodes em 19 a.C. Já que o Todo-Poderoso nos deu um cérebro pensante, então vamos pensar. Por que o inimigo sempre faz questão de incendiar os templos? O que faz um incêndio? Destruição, aniquilação, destruir a memória de, profanação, tá? Então o fogo, como ali os inimigos vieram e destruíram com fogo os templos, que eles sabiam que era algo sagrado, tá? Algo sagrado para os israelitas. Então eles fizeram questão de destruir, aniquilar, destruir a memória de, profanar. Então é com relação a isso que o fogo está relacionado. Em Ezequiel 37, 1, 14, é o famoso Vale dos Ossos Secos. E pousou sobre mim a mão do Eterno, e ela me transportou em espírito, me colocou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar por entre eles. Eis que eram muitíssimo numerosos no grande vale, e estavam completamente secos. E me perguntou: ó filho do homem, porventura estes ossos poderão viver? E eu respondi: ó eterno Deus, somente tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ó ossos secos, ouve a palavra do Eterno. Assim disse o eterno Deus a estes ossos: eis que trarei alento, né? Que essa é a tradução, diz alento, mas outras traduções diz ruach, né? Faltou o a aí, ou espírito. Então, eis que trarei alento em vós e vivereis. E porei sobre vós nervos, farei crescer sobre vós carne, vos cobrirei de pele,
vos infundirei alento e vivereis, e sabereis que eu sou o Eterno. E profetizei conforme me fora ordenado. E quando profetizava, ouvi um estrondo. Houve uma grande comoção e os ossos começaram a se unir, osso com osso. E observei que surgiu um nervo sobre eles. E a seguir surgiu a carne, e foram cobertos de pele, mas neles não havia alento. Então ele me disse, profetiza ao alento, né, ao espírito. Profetiza, ó filho do homem, e diz, assim disse o eterno Deus, vem dos quatro ventos, ó espírito, e entra nestes mortos para que vivam. E profetizei como ele havia me ordenado, e o espírito, né, o alento veio a eles, e viveram e se puseram sobre os seus pés, constituindo um exército imenso. E ele me disse, ó filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, secos estão os nossos ossos e perdida está a nossa esperança. Estamos totalmente acabados. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim disse o eterno Deus, eis que abrirei os vossos sepulcros e vos tirarei de vossos sepulcros, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. E sabereis que eu sou o Eterno, quando tiver aberto as vossas tumbas e vos tiver feito sair dos vossos sepulcros, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa própria terra. E sabereis que eu, o Eterno, assim determinei e farei cumprir, diz o Eterno. Eclesiastes 12:7. Antes que o pó volte à terra de onde veio, e o sopro volte a Deus que o concedeu. Acompanhe o meu raciocínio. No versículo citado de Ezequiel 37, nos fala de um vale de ossos secos. E o Eterno pergunta a Ezequiel se aqueles ossos secos podem viver. No contexto, temos somente um aspecto do corpo humano materializado naquele vale, ou seja, temos somente o quê? Ossos secos. No versículo que segue, o Eterno diz, trarei alento, em outras versões diz espírito em vós e vivereis. Até agora, então, dois elementos, ou seja, os ossos e o espírito que será dado pelo Altíssimo. Porém, está faltando neste contexto algo que conhecemos como alma. Então, o que é alma, segundo aí tirei a fonte da Wikipédia? É um termo equivalente ao hebraico nefesh, ao sânscrito atman e ao grego psique, e significa ser, vida ou criatura. Etimologicamente, deriva do termo em latim ânimo ou ânima, que significa o que anima, sendo a vida de cada organismo não sendo eterna e nem separada do corpo, exatamente pelo contrário. A alma não é o mesmo que espírito, tá? Salmo 6, 2, 4. Tem compaixão de mim, Yahweh, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça. Eu vou colocar um aspecto mais anatômico aí dos ossos, tá? Coloquei essa imagem, é um osso quebrado ao meio, tá? Então, a gente vê que por dentro do osso, nós temos o que vocês já devem ter ouvido falar sobre medula óssea vermelha, tá? Medula óssea. Temos a cavidade medular, depois tem essa tal de medula óssea amarela. Então, por fora se fecha, né, o osso, tá? Então, isso seria o miolo do osso, é a medula óssea, tá? Se você pegar, por exemplo, um osso de galinha e quebrar ele ao meio, você vai ver que tem uma estrutura por dentro, amolecidinha, assim, mais mole. Isso é a medula óssea, tá? Veja isso. Os glóbulos vermelhos, a maior parte dos glóbulos brancos, que são responsáveis pela defesa do corpo, e as plaquetas, né, que são responsáveis pela coagulação, são produzidos na medula óssea, o tecido macio e gorduroso encontrado nas cavidades ósseas.
Dentro da medula óssea, todas as células sanguíneas se originam de um mesmo tipo de célula não especializada, denominada célula-tronco. Quando uma célula-tronco se divide, ela se torna primeiro um glóbulo vermelho, glóbulo branco ou célula produtora de plaquetas imatura. As células imaturas então se subdividem e amadurecem, convertendo-se por fim em glóbulos vermelhos, glóbulos brancos ou plaquetas maduras. A velocidade da produção das células sanguíneas é controlada em função das necessidades do corpo. As células sanguíneas normais duram um tempo limitado, que pode ser de poucas horas a poucos dias. No caso dos glóbulos brancos, até 10 dias para as plaquetas e até 120 dias para os glóbulos vermelhos. Eu acho que eu botei a vírgula errada, então vou ler de novo. Que pode ser de poucas horas a poucos dias no caso dos glóbulos brancos, até 10 dias para as plaquetas e até 120 dias para os glóbulos vermelhos. E devem ser constantemente substituídas, tá? Então, isso há uma constante substituição destas células. Certos quadros clínicos podem desencadear uma produção adicional de células sanguíneas. Quando o teor de oxigênio dos tecidos corporais ou o número de glóbulos vermelhos diminui, os rins produzem e liberam eritropoetina, um hormônio que estimula a medula óssea a produzir mais glóbulos vermelhos. A medula óssea produz e libera mais glóbulos brancos em resposta a infecções. E ela produz e libera mais plaquetas em resposta a hemorragias. Então, toda essa fisiologia, né, toda essa anatomia só pode vir de um Deus todo-poderoso, perfeito, que fez tudo maravilhosamente perfeito em todos os detalhes, né? Bom, eu retirei este print aqui do My Bible, né? E é um comentário que diz sobre os ossos, tá? Os teus ossos. Com frequência, a palavra ossos é usada para falar do corpo inteiro, porquanto o esqueleto forma o arcabouço em torno do qual fica unida a totalidade do corpo. Essa ali não é só uma descrição. Os antigos não tinham consciência de que os glóbulos vermelhos do sangue são formados na medula dos ossos, mas sabiam que dentro dos ossos longos do corpo há certa umidade, pelo que também o hebraico literal é aguagem. Eles sabiam que, de alguma maneira, a saúde dos ossos depende dessa umidade, e a saúde do corpo depende da saúde dos ossos. Isso era conhecimento suficiente para dar-lhes a figura simbólica deste versículo. A sequidão significaria a morte, pelo que os ossos secos são um sinônimo de morte. Provérbios 17, 22. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. A saúde está nos ossos da pessoa, o que é mencionado por diversas vezes no livro de Provérbios 3:8, 12:4, 14:30, 15:30, 16:24 e 17:22. Isso sugere, conforme é um fato bem conhecido hoje em dia, que a saúde espiritual e a saúde física estão intimamente relacionadas. Eu coloquei como observação, né, que a água representa entre metade e 2/3 do peso médio de uma pessoa, tá? Levítico 17:11, porque a vida da carne está no sangue. Então, conforme fazendo uma retrospectiva, né, então a gente viu que dentro dos ossos, por que estão falando de ossos? Né, por causa tudo isso que eu falei aqui dos ossos secos, da questão de podem esses ossos reviver, tá? Então, dentro desses ossos existe uma estrutura chamada medula óssea, e nessa estrutura há a produção de sangue. É nessa estrutura que se produz glóbulos vermelhos, que é o sangue, as plaquetas, que são as responsáveis pela coagulação, e os glóbulos brancos, que é responsável pela defesa do corpo, tá? Só para que vocês entendam. Então, nós vamos falar um pouco sobre o sangue. Em Levítico, então, 17:11 diz assim, porque a vida da carne está no sangue,
eu vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Eu quero que vocês consigam fazer um link, que toda vez que fala de ossos, fala de sangue e fala de alma. Tá? Então, há um vínculo entre essas três estruturas. Comentário de Champlain. O sangue era considerado sagrado em si mesmo, sendo a sede da vida biológica, de alguma maneira misteriosa, de acordo com a mente dos hebreus, mas que não entendemos. Sabemos agora que a verdadeira vida é a alma, né? Na verdade, eu digo que, conforme diz aqui em cima, né, a vida da carne está no sangue. Então, podemos dizer que alma e sangue estão interligados? Sim, podemos dizer. Mas a antiga, prestem atenção nisso, gente, a antiga teologia dos hebreus, conforme refletida no Pentateuco, ou seja, na Torá, não dispunha de nenhuma doutrina da alma. Eles não sabiam sobre doutrina da alma, tá? Eles não tinham esse conhecimento. Embora ela fosse antecipada na doutrina da imagem de Deus, em Gênesis 1, 26, 27. Em contraste com isso, Platão acreditava que toda e qualquer vida é psíquica ou imaterial e que os corpos físicos são apenas veículos das várias espécies de vida, incluindo a vida humana. Então, Platão é um reencarnacionista, vamos chamar assim, tá? Na teologia posterior dos hebreus, na época dos Salmos e dos profetas, começou a ser salientada a doutrina da alma, mas mesmo então não de maneira definida e profundamente teológica. Porém, se imaginarmos que os hebreus atribuíam vida ao sangue, conforme agora atribuímos à alma, então obteremos alguma ideia de como o sangue era considerado tão sagrado. Então eu posso arriscar dizer que o que hoje chamamos de alma, eles chamavam de sangue, tá? 2. Ademais, era o sangue que fazia expiação ao ser vertido sobre o altar de Yahweh. A razão disso é que uma vida lhe estava sendo oferecida. Isso ele honrava e, ao honrá-lo, também perdoava o pecado. Uma vida, a do sangue do animal sacrificado, fora oferecida em lugar da vida humana, que merecia morrer por causa do seu pecado. Na expiação, entretanto, a pessoa obtivera a vida e não a morte, porquanto seus pecados foram perdoados. Em consequência, qualquer pessoa que cresce nessa teologia mostrar-se absolutamente destituída de respeito se viesse a ingerir sangue em qualquer de suas formas. O sangue era por demais sagrado para ser usado na alimentação. Era visto como inerentemente sagrado e virtuoso quando se tratava de perdão de pecados. Alguns intérpretes, exibindo conhecimento sobre a vitalidade e a natureza absoluta necessária do sangue, tentam isso fazer valer no que tange a este versículo, mas o autor sacro não estava pensando nesses termos, ele estava pensando no sangue como uma espécie de sangue, não em algo que cuida da nutrição da vida biológica. Tá? Então vai muito mais além do que somente uma nutrição do nosso aspecto biológico, tá? Assim comentou Aben Ezra sobre o presente texto: vida por vida, alma por alma. Na ceia do Senhor, o sangue de Cristo é bebido em um sentido metafórico, e não devemos ter dúvidas de que textos como Levítico 17:11 estavam por trás da formulação original dessa teologia. Ver 1 Coríntios 10:16 e 11:23. O sangue era a base do sistema sacrificial levítico. E essa ideia foi transferida para o Novo Testamento, né, o que eles chamam de novo, né, que é a aliança renovada, a Brit Hadashah. Então, foi transferida para a Brit Hadashah sob a forma do sangue de Cristo. Prevalece no Novo Testamento a ideia da expiação vicária, embora de outra maneira. Ver Hebreus 9:22. A vida do sacrifício expiava pela vida do ofertante. Um pouco antes, Elicot, é o nome dessa
quem fez esse comentário. Um pouco antes ele tinha dito: o sangue constituía a alma da vida animal, tá? Então, é aquilo que eu falei. O sangue era a alma, tá? Era esse o entendimento dos hebreus. Podemos dizer, então, que alma e sangue se entrelaçam? Ou podemos arriscar dizer que são a mesma coisa? Levítico 17:11, então, diz: porque a vida da carne está no sangue. Como vimos, nefesh, alma, é a vida, tá? Então, coloquei aqui um comentário, tirei do Google, né? Um conceito do que é alma. Significa a que alimenta, olha que interessante, a que alimenta, a que nutre, a que dá a vida ou alma. Quem é, irmãos, que alimenta o nosso corpo? Quem é que nutre o nosso corpo? Quem é que dá vida para o nosso corpo, senão o sangue? Tá? É um nome com origem incerta que possivelmente deriva do latim almus, que quer dizer nutritivo. O que é nutritivo em nosso corpo? O sangue. E por extensão pode levar ao significado de que a que alimenta, a que nutre, a que dá a vida. Quem nutre o nosso corpo? O sangue é um tecido vivo que circula pelo corpo, levando oxigênio e nutrientes a todos os órgãos. Ele é composto por plasma, hemácias, leucócitos e plaquetas. O plasma é a parte líquida do sangue de coloração amarelo palha, composto por água, 90%, proteínas e sais. Através dele circulam por todo o organismo as substâncias nutritivas necessárias à vida das células. Essas substâncias são proteínas, enzimas, hormônios, fatores de coagulação, imunoglobulina e albumina. O plasma representa aproximadamente 55% do volume de sangue circulante. Ao mesmo tempo que eu estou aqui lendo para vocês, está me vindo várias coisas na mente. Eu não sei se vocês assistiram aquela série The 100, né? Eles têm ali, eu não assisti muito até o final porque acabou ficando bastante opressivo, tá? Mas assim, até a parte que eu assisti, eles pegavam os seres humanos que eles consideravam, vamos chamar assim, como se fossem os eleitos, né? Os puros, tá? Os que não envenenaram o seu sangue, tá? Com certas substâncias que foram administradas, né? Não é isso que fala a série, mas se interpreta, tá? Então, sangue puro, tá? Pessoas de sangue puro. Eles penduravam essas pessoas como num açougue, assim, vivas ainda, vivas, não mortas. Porque para eles não interessa uma pessoa morta, mas o sangue de uma pessoa viva, tá? E vocês já devem ter ouvido falar do adenocrome, né? Então, eles faziam essa retirada, não totalmente, né? Não a ponto de fazer a pessoa morrer, para que elas renovassem esse sangue, mas até o ponto de quase morte. Então, eles retiravam e faziam transferência para eles, que eram os de sangue impuro, tá? Para trazer vida para eles, para trazer o quê? Alma para eles, para trazer vida, tá? Muito, muito, muito interessante, irmãos. Sem os ossos, em Ezequiel 37, não haveria possibilidade de restituição da vida. Vocês conseguem compreender o porquê dos ossos? Por causa da medula óssea, tá? Então, ali estava a medula responsável pela formação do sangue, adicionado com o ânimo de vida que veio por parte do Eterno. As demais estruturas, então, a partir daí foram formadas. Tudo isso explica o porquê de não cremarmos os corpos. De Adão foi retirado uma costela, ou seja, o quê? Um osso. Não foi retirado uma outra parte, foi retirado um osso, irmãos. Gênesis 2:23, e disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Êxodo 13:19, e tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco.
Se os ossos não fosse algo de extrema importância para os hebreus, eles já tinham esse conhecimento, ele não teria dado essa ordem, né? Porque afinal de contas, se não tivesse importância, que importância teria de pegar os ossos dele e transportar do Egito, né? Josué 24:32. Também enterraram em Siquém, né, ou Shechem, os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Hamor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, porquanto foram em herança para os filhos de José. 2 Samuel 21:12. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes-Gileade, os quais os furtaram da rua de Betsea, onde os filisteus os tinham pendurado, quando os filisteus feriram a Saul em Gilboa. 2 Samuel 21:13. E fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Para entender o contexto, em 1 Samuel 31, 11 ao 13, os habitantes de Jabes-Gileade pegaram os corpos de Saul e de seus filhos que foram mortos na batalha, né? Porque os filisteus decapitaram Saul, levaram sua cabeça para a terra dos filisteus para expô-la na casa dos seus ídolos e no meio do povo. Seu corpo foi pendurado à muralha de Betsea. Quando os habitantes de Jabes-Gileade souberam o que havia feito a Saul e a seus filhos, eles recolheram seus corpos e cremaram, depois sepultaram. Essa passagem é utilizada pelos religiosos para confirmar que a Bíblia autoriza a cremação. Então, como esses habitantes de Jabes-Gileade, eles cremaram, não chegou a ser uma cremação que total, né, ainda sobraram ali os ossos, né, mas eles cremaram, então a Bíblia diz que por causa disso, a Bíblia não, os religiosos, né, dizem que por causa disso a Bíblia autoriza a cremação, tá? Porém, prestem atenção, esses habitantes de Jabes-Gileade eram cananeus e não israelitas, tá? Eles tinham uma dívida de gratidão com Saul e os israelitas por terem livrado eles das mãos dos amonitas e devolvido a eles a sua cidade. Para os cananeus, a cremação é uma prática recomendada, tá? Então, para os cananeus, a cremação é uma prática comum, tá? Não, eles não fizeram de má intenção. É porque era comum fazer cremação. Conforme os versículos acima, sobraram os ossos deles, então, que foram recolhidos por Davi. Então, o Todo-Poderoso não permitiu que se queimasse os ossos deles, que fossem preservados esses ossos. O que os nossos antepassados sabiam e que nós não sabemos a respeito dos ossos, você consegue compreender? Se os ossos não fossem importantes, por que Moisés e Davi teriam se dado ao trabalho de enterrá-los? Espero que você esteja entendendo. Vamos adiante. Quem era queimado em Israel? Isso é muito importante da gente ter esse entendimento. Em Levíticos 20:14 diz assim: o homem que toma por esposa uma mulher e a mãe dela, ou seja, a sua sogra, comete um incesto. Serão queimados ele e elas para que não haja incesto no meio de vós. O incesto é uma prática comum entre os da descendência de Caim. Levítico 21:9. Se a filha de um homem que é sacerdote se desonra prostituindo-se, profana também a seu pai e deve ser queimada no fogo. Josué 7, 15, 18, 20, 24 e 25. Enfim, aquele que for designado pela sorte naquilo a que se refere o anátema será queimado. Esse aqui é o episódio em que Acã, né, ele transgride a ordem que foi dada na tomada de Jericó para que não se pegasse dos despojos, tá? Que não se pegasse. Muitas vezes eles pegavam os despojos da guerra, mas aqui foi uma orientação clara do Todo-Poderoso, que não fosse recolhido nenhum despojo, né? Quer dizer, aquilo, ouro, prata ou riquezas do inimigo, tá? Era a ordem, não fossem recolhidas. Então, enfim, aquele que for designado pela sorte naquilo a que se refere o anátema, né? O anátema, ou seja, a maldição, o despojo que foi recolhido, será
queimado, ele tudo que lhe pertence, por haver transgredido a aliança com Yahweh. Então, o único caso em que é autorizado cremação nas Sagradas Escrituras é para quem transgride a aliança com Yahweh. Olha a gravidade disso, irmãos. Quem transgride a aliança com Yahweh, a ordem era para que fosse queimado e haver cometido uma infâmia em Israel. Josué fez aproximar-se a família de Zabdi, homem por homem, e Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zaré, da tribo de Judá, foi designado pela sorte. Acã respondeu a Josué: verdadeiramente fui eu que pequei contra Yahweh, Deus de Israel, e eis o que fiz. Então Josué tomou Acã, filho de Zaré, e o fez subir ao vale de Acor, com a prata, o manto e a barra de ouro, né, que é o espólio, né, que eles pegaram ali, e os seus filhos, suas filhas, seu boi, seu jumento, suas ovelhas, sua tenda e tudo o que lhe pertencia. Irmãos, até a tenda, tudo. Todo Israel acompanhou, e disse Josué: por que trouxeste desgraça sobre nós? Que Yahweh neste dia traga desgraça sobre ti. E todo Israel o apedrejou, e os queimou e os cobriu de pedras, tá? 2 Reis 23, 15 e 20, falando a respeito do rei Josias, tá? Que foi um bom rei para Israel. Demoliu, na verdade Josias, né, foi o rei de Judá. Demoliu o rei Josias, né, também o altar que estava em Betel, lugar alto edificado por Jeroboão, filho de Nabate. Lembrando, Jeroboão era um servo de Salomão que herdou 10 tribos, né, das tribos de Israel. Então, que havia arrastado Israel ao pecado, destruiu este lugar alto, quebrou suas pedras, reduziu-as a cinzas e queimou o poste sagrado. Josias voltou-se e viu os túmulos que estavam na montanha. Mandou buscar os ossos daqueles túmulos e queimou-os sobre o altar. Profanou-o assim, cumprindo a palavra de Yahweh, que o homem de Deus havia anunciado quando Jeroboão, durante a festa, estava junto ao altar. Então, teve um homem de Deus que já havia profetizado anos atrás para Jeroboão que isso aconteceria, tá? Voltando-se Josias, ergueu os olhos para o túmulo do homem de Deus que havia anunciado essas coisas e perguntou: que sepulcro é esse que estou vendo? Os homens da cidade responderam: é o túmulo do homem de Deus que veio de Judá e anunciou essas coisas que acabas de realizar contra o altar. Disse o rei: deixai-o em paz e que ninguém toque em seus ossos. Deixaram, pois, seus ossos intactos, bem como os do profeta que era de Samaria. Josias fez desaparecer também todos os templos dos lugares altos que estavam nas cidades de Samaria e que os reis de Israel haviam construído, irritando com isso a Yahweh. Esqueci de corrigir, né? Porque eu peguei da Bíblia de Jerusalém. Então, aqui é Yahweh. Deixa eu ver se eu consigo corrigir agora, irmãos. Depois eu corrijo, tá? E procedeu com eles exatamente como tinha agido em Betel. Todos os sacerdotes dos lugares altos que ali se achavam foram por ele imolados sobre os altares, os sacerdotes ímpios, né? Os sacerdotes de Baal ali. Na verdade, eram sacerdotes que se diziam, né, sacerdotes do Altíssimo, mas que estavam ali praticando coisas, né, cultos a outros deuses, né. Então, o que ele fez? Ele queimou sobre esses altares ossos humanos, então, desses sacerdotes ímpios, e depois regressou a Jerusalém. O costume de queimar ossos de homens mortos sobre um altar tinha como objetivo profanar o local sagrado, a fim de torná-lo impróprio para qualquer propósito religioso.
Conforme os versículos acima mencionados, temos a seguinte dedução: a cremação, ou seja, a queima dos corpos, era para os pecadores, para os transgressores, como uma forma de queima de arquivo, ou seja, aniquilamento de qualquer memória, inclusive do DNA, tá? Então, irmãos, a cremação, que é queima, né? Ela vai aniquilar o DNA. Então, eu fiz um print, ficou um pouco pequeno aí, de uma pergunta ali que eu fiz uma pesquisa: é possível fazer teste de DNA em pessoas que foram cremados? A intenção é evitar possíveis dúvidas sobre a identidade do falecido, uma vez que após a cremação torna-se impossível a análise de qualquer vestígio genético, tá? Tanto é que pessoas que sofreram acidentes, vamos supor, acidentes aéreos, automobilísticos, que tem totalmente carbonizado o corpo, tá? Muitas vezes sobra somente a arcada dentária, eles conseguem somente através da arcada dentária fazer o reconhecimento do corpo, tá? Então, a cremação, a queima, né, do corpo, a carbonização do corpo elimina qualquer vestígio genético, tá? Temos dentro de nós, codificado em nosso DNA, o nome de Yud-Heh-Vav-Heh Yahweh e a gematria do seu nome, que é 26. Vocês entendem o porquê que a cremação está crescendo em adeptos? Como vimos acima, as altas temperaturas impostas ao cadáver destrói qualquer vestígio genético. Então a mídia, ela transformou a cremação como algo, é bom para a natureza, é algo mais acessível, mais barato, mais prático, reduz a construção de túmulos, não tem mais espaço nas cidades, enfim. Colocou na mente das pessoas que a cremação é algo bom, mas o intuito é eliminar qualquer possibilidade, né, de uma identificação genética, e eu acredito, irmãos, que qualquer possibilidade de ressurreição. Eu arrisco a dizer isso. Eu sei que muitas pessoas não vão crer como eu creio, não tem importância, mas com esse estudo eu entendi que a cremação destrói qualquer possibilidade de ressurreição dos mortos. Apocalipse 20, 14 e 15. A morte e o Hades foram então lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E quem não se achava inscrito no livro da vida foi também lançado no lago de fogo. Para finalizar, irmãos, a cremação de entes queridos muitas vezes acaba por se tornar um culto aos mortos, que é expressamente também proibido pelas Sagradas Escrituras. Muitos, inclusive, colocam as cinzas em recipientes e levam para casa. Para fechar com chave de ouro este vídeo, eu coloquei que nós temos que imitar ao Mashiach, a Yahushua, em tudo, tá? Assim como o apóstolo Paulo nos ensina, 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores, como eu mesmo sou de Cristo. Mateus 27, 57, 60. Chegada a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, o qual também se tornara discípulo de Yahushua, né, de Jesus. E dirigindo-se a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Yahushua. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. José, tomando o corpo, envolveu-o num lençol limpo e o pôs em seu túmulo novo, que talhara na rocha. Em seguida, rolando uma grande pedra para a entrada do túmulo, retirou-se. Irmãos, Yahushua foi sepultado. E essa é a maior referência bíblica para que não sejamos cremados. Aleluia. Amém, irmãos? Espero que esse conteúdo tenha edificado a sua vida, porque edificou muito a minha vida e me trouxe, assim, agregou muito em mim. E se esse vídeo agregou em você, eu peço que você curta esse vídeo e compartilhe com o máximo de pessoas possível, tá? Porque eu creio que essa questão da cremação é uma daquelas astutas ciladas do inimigo,
tá? Ele tem conhecimento sobre isso. E por causa da ignorância das pessoas, muitas pessoas vão ser privadas da ressurreição dos mortos. Eu creio, irmãos. Eu creio. Porque a base da minha fé está nos meus antepassados israelitas. Amém? Texto escrito, então, por mim. Coloquei as referências na qual eu retirei que não foi escrito por mim. Canal Em Tempos de Angústia, vamos falar de esperança. Shalom e que Deus abençoe, Todo-Poderoso Yahweh abençoe a todos vocês.